Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 14 de julho de 2025. A nação russa é em colapso. Quero convidá-los, a vocês que não são inscritos, a inscreverem-se no canal. Aqui você verá a verdade. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. O Estado russo está entrando em colapso, dizem alguns. E eu acho que já está em processo de colapso mesmo, não está entrando, ele já entrou e está em processo. E está nos estertores, eu acho que está no fim de um ciclo. Muitos dizem que a guerra vai até 2026, que o ditador russo, quem sabe, possa aguentar. Acho que talvez ele pode aguentar com um sacrifício maior ainda do seu próprio povo. Aumentando a fome, aumentando a miséria, aumentando o desemprego e o dinheiro sumindo, porque o dinheiro sumiu da Rússia, não está entrando dinheiro. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas eu acho que existe um risco, inclusive, de paralisar esse colapso, paralisar a Rússia esse ano. O colapso é militar, o colapso é econômico, o colapso é moral, o colapso é psicológico e é estrutural também. Ou seja, colapso militar, vocês estão vendo, estou relatando todos os dias o que está acontecendo na linha de frente. A Rússia não consegue avançar, está perdendo homens. Aliás, há 3 anos e meio ela perde homens com um sucesso marginal muito pequeno. Eu estava vendo hoje um outro cálculo que especialistas fizeram para conquistar toda a Ucrânia na velocidade que está indo, desde quando eles começaram a guerra em 2022, em 89 anos, toda a Ucrânia estará tomada. Impossível, isso não existe. O cálculo não é meu, é um cálculo de especialistas internacionais. É um desgaste econômico, moral e psicológico. Agora, isso então não apenas na linha de frente, mas nas profundezas dos muros do próprio Kremlin, isso está acontecendo. Economicamente, militarmente e socialmente também, o regime do ditador está se desintegrando. A nação russa, se é que a gente pode chamar de nação, um Estado governado por criminosos, assassinos, torturadores, né? Mas em respeito àqueles que são contra a guerra, aqueles que trabalham pacificamente e querem o progresso da Rússia, a gente tem que chamar de nação. Putin quer que o mundo acredite que ele está superando a tempestade. Mas a realidade é esta, seu regime está sangrando por todas as artérias, né? Putin recorre aos seus instintos para fazer como muitos ditadores antes dele. Ele busca consolidar o controle confiando naqueles em quem ele confia apenas. É uma coisa pessoal, ele confia hoje, mas amanhã, se ele desconfiar alguma coisa, tal como Stalin, ele manda eliminar a pessoa. Quem está comandando hoje? Em quem ele confia? A polícia secreta, ou seja, a antiga NKVD, a antiga KGB, agora chamada FSB, eles que têm o poder, eles que estão controlando, né? E que a FSB é o sucessor, vamos chamar assim, contemporâneo, moderno da KGB soviética, que agem a mesma porcaria. O poder de construir e operar seu próprio sistema prisional privado. Isso mostra claramente que voltou à era soviética. Marca uma mudança histórica e assustadora na arquitetura do poder estatal russo. Ou seja, o FSB, que é a antiga KGB, está com esse poder. Pela primeira vez desde a NKVD de Stalin, a polícia secreta russa agora ignora tanto o Ministério da Justiça russo quanto o Ministério do Interior. Nenhuma agência militar, nenhum Ministério Civil, nem mesmo a Guarda Nacional de Putin tem esse privilégio. O FSB agora controla a prisão, a investigação e a prisão de qualquer pessoa que tenha como alvo. Isso não é mera centralização, é a consolidação de um Estado paralelo que opera fora da supervisão constitucional das restrições legais ou da transparência pública. Porque a Constituição deles diz o contrário, ela dá os direitos. Mas com o que aconteceu com Navalny, que ele foi assassinado na prisão, a gente sabe que já não acontecia assim. Só que agora eles oficializaram em lei um decreto que o Putin fez, dando esse poder prisional para a FSB. Isso sinaliza que Putin não confia mais em suas próprias instituições, como a polícia ou as forças armadas, e está entregando poder coercitivo bruto ao único órgão que ele realmente controla, a polícia secreta, né? A KGB, ou seja, FSB.
O Kremlin está armando o FSB com ferramentas de terror descontroladas, porque as fundações do regime estão podres demais para se manterem sem forças. Regimes autoritários, normalmente, de acordo com a história nos mostra, consolidam o poder em seus estágios finais, voltando-se para dentro, colocando o medo acima da lei, a repressão acima da governança. Essa ação que foi aprovada nesse decreto proposto pelo ditador da Rússia, pela Duma, né? Duma é o Congresso russo, não visa controlar criminosos. Trata-se de preparar expurgos em massa, silenciar a dissidência e isolar o Estado em colapso por meio da intimidação. Prisões privadas do FSB significam que delatores desaparecem sem deixar rastros. Facções rivais são neutralizadas sem julgamento. Até ministros agora são descartáveis, como vimos recentemente um ministro que foi suicidado. O Kremlin está armando o FSB com ferramentas de terror descontroladas, porque os alicerces do regime estão podres demais para se manterem sem força. O núcleo econômico da Rússia também está implodindo. O império energético da Rússia, a espinha dorsal financeira do regime, que é baseada em petróleo e gás, está se desintegrando. Em junho, as receitas de petróleo e gás despencaram quase 34%, forçando o Kremlin a mais que triplicar seu déficit projetado para 2025. O petróleo bruto dos Urais está sendo negociado a $52 por barril, né? Isso essa semana agora, na sexta-feira, né? E muito abaixo do patamar de $70 por barril previsto no orçamento federal russo. Para um Estado que depende de petróleo e gás para quase 40% de sua receita, isso não é turbulência, é um colapso estrutural. Os lucros do setor despencaram no primeiro trimestre de 2025. O setor de petróleo e gás da Rússia registrou uma queda de 50% no lucro líquido. A receita da Rosneft, que é uma estatal do setor, caiu 7,6% em relação ao ano anterior, enquanto a Lukoil registrou uma queda de 26,5% no lucro líquido no último ano fiscal. A Lukoil é uma empresa privada. Você é a maior empresa privada do setor na Rússia. O setor está sangrando em todas as direções, atingindo por sanções, tetos de preços, listas negras de petroleiros e redução da demanda. Últimos setores lucrativos que restavam eram eles. O contágio está se espalhando pela economia doméstica. As vendas de imóveis em Moscou despencaram 42% em maio. Em todo o país, as incorporadoras estão congelando projetos. Restaurantes registraram uma queda de 33% no fluxo de clientes, mesmo com os preços dos alimentos subindo até 50%. A classe média parou de gastar. A construção está paralisada. O capital privado saiu. Isso não é estagnação, é uma economia de consumo em plena retração, em pleno desmoronamento, em pleno colapso. O russo está encurralado. O russo está também, tá? Eu li ali, eu fiz o roteiro, mas na hora não decora, né? Então, desculpem. O rublo está encurralado. Analistas agora alertam que ele precisa ser desvalorizado para 120%, 130% por dólar. Isso é oficial. Na realidade, o câmbio negro já negocia-se entre 300 a 350 por dólar. Para estabilizar as finanças públicas, eles querem reduzir então para 120% a 130%. Mas isso corre o risco de desencadear uma corrida aos bancos sacando suas economias, todo mundo, as pessoas sacando suas economias para não perder tudo. Enquanto isso, o crédito às famílias entrou em colapso. Em apenas 6 meses, mais de 3,7 bilhões de dólares em empréstimos inadimplentes foram entregues a cobradores, não adiados inadimplentes. Não se trata apenas de uma pressão fiscal, é um colapso sistêmico. E o pior pode não ter ficado para trás na Rússia, mas sim logo na frente. As elites do Kremlin estão sob pressão. Poucas horas antes da aprovação da nova lei de poderes do FSB na Rússia, o ditador Vladimir Putin demitiu abruptamente seu ministro dos Transportes, Roman Starovoyt. No mesmo dia, Starovoyt foi encontrado morto com um ferimento à bala na cabeça. Agora, isso, segundo fontes, ele foi encontrado antes de ser demitido pelo Putin. Todo mundo diz que na Rússia, que ele não se suicidou, mas ele foi suicidado.
e ele estava sob a investigação, que foi divulgado depois de 3 versões diferentes. A última versão é que ele fez um desvio de 246 milhões quando ele era governador de Kursk, que foram destinados à fortificação de defesas, que anteriormente estavam acusando o general Valery Gerasimov, que era o comandante do exército, ainda é o comandante do exército, e que ele que desviou porque não construiu fortificações, porque os ucranianos conseguiram invadir. Mas se ele ficou, ele não fez isso sozinho, né? Por quê? Não consegue roubar esse dinheiro sozinho. Esse assalto dessa magnitude, ele com certeza fez com altos oficiais das Forças Armadas e dos serviços de inteligência russos. Ninguém sabe, na realidade, qual a realidade, mas parece que livraram a cara do general Valery Gerasimov, que continua como comandante do exército. Agora, esse sistema corrupto, percebendo sua própria vulnerabilidade, está se canibalizando, estão se matando entre eles. E esse cara, esse Starovoyt, esse governador de Kursk, ex-ministro dos Transportes, ele é um dos mais de 30 membros do governo russo que morreram repentinamente. Alguns se jogaram pela janela, outros se suicidaram, outros mataram uma família, depois se suicidaram. Interessante essa elite russa, né? Interessante. E o pior é que esse expurgo não se limita aos burocratas. Na Rússia de Putin, a lealdade não garante mais a segurança. O regime está devorando oligarcas e autoridades, não apenas para reforçar o controle sobre indústrias estratégicas, mas para eliminar testemunhas antes que o colapso econômico se transforme em um colapso político. Então a situação é muito complicada e este é o fim do jogo. O FSB está consolidando o poder, ministros estão morrendo, oligarcas estão morrendo, os militares estão fracassando, gigantes do petróleo estão se afogando, o rublo está cambaleando, o povo está falido. O regime está saqueando seu próprio fundo de bem-estar social. Para quê? Para usar na guerra da Ucrânia. Viraram zumbis vivos. Não se trata apenas de um problema econômico, é uma falha sistêmica estrutural. À medida que a propaganda russa se intensifica, seu objetivo permanece inalterado. Ele quer, mesmo fracassando só com a Ucrânia, ele ainda sonha em dividir o Ocidente, mas é apenas um sonho. A última esperança de Putin é dupla: apertar o cerco em casa e enganar o Ocidente, fazendo-o acreditar nas mentiras do Kremlin. A verdade que Putin busca esconder precisa ser exposta. O regime de Putin não está em transição, está entrando em colapso, está em colapso de todas as direções. Mas nas mentiras que ele conta, parece que a única pessoa que acreditou é o presidente dos Estados Unidos, que agora parece que mudou de ideia. Passou a acreditar agora, porque até uma semana atrás, na semana anterior, ele ainda continuava acreditando nas mentiras do ditador criminoso e sanguinário. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês. Inscreva-se no canal, dê um like. Aqui você viu a verdade. É muito importante se inscrever. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.